Meu nome é Fátima e eu tenho 57 anos. Hoje eu sou professora titular, mas antes de entrar na faculdade, eu morava num sítio em Nova Granada, estudava numa escola rural em Onda Branca e depois eu fui pro colegial. Fui para a escola mesmo, eu fiz o primário numa escola rural, depois eu fui para Nova Granada na escola da Algisa Pereira Prado e depois surgiu uma oportunidade de uma bolsa numa escola particular aqui em Rio Preto. E aí a gente tinha que concorrer, prestar um vestibulinho para você ganhar a bolsa, porque era uma escola particular, era o ângulo. Eu sempre gostei muito da área de biológicas, sempre. Talvez por morar sempre no sítio, por ter um contato muito próximo com a natureza. E desde criança eu queria ser professora. Porque eu entrei na escola um pouco atemporal. Enquanto os meus primos, as pessoas da minha família entraram com 7 anos, eu entrei com 10. Porque a gente morava num lugar que era muito longe da escola e não tinha como eu ir. Então minha mãe me alfabetizou. Ela me alfabetizou e depois eu já entrei na escola e eu já estava alfabetizada, eu não tive dificuldades. E aí quando eu entrei no ângulo, eu tinha bolsa, eu fiz o primeiro, segundo, terceiro colegial e eu queria a parte de biológicas, eu sempre me interessei muito. Eu tinha muita afinidade com a matemática, tanto é que eu participava de Olimpíadas. Mas o meu interesse pelas biológicas era muito grande. Eu prestei 2 vestibulares. E um hobby que eu sempre tive foi cozinhar. Eu adoro cozinhar. Adoro cozinhar muito. Porque eu acho que isso eu herdei da minha avó. Que a minha avó, ela fazia muitas festas festa junina, então ela fazia muitas roscas, muitos bolos, muitos biscoitos e eu ajudava ela, eu gostava, eu era encantada por aquelas coisas de culinária. E até hoje o meu hobby é cozinhar. Aí eu cozinho, eu pago aqui e distribuo para meus alunos, que eles amam isso, né? E aí eu entrei, aí eu prestei 2 vestibulares, eu prestei um vestibular na USP e um da Unesp. Na USP eu prestei medicina e eu não passei para a segunda fase. Aí eu prestei aqui, era o segundo vestibular no mesmo ano que eu ia prestar. E aí eu passei em 13º lugar aqui. E na época o número de candidatos vaga era alto, mas eu não lembro quanto. E aí eu entrei e aí eu viajava, eu ainda morava no sítio, eu acordava 4h30 da manhã, ia até um local, pegava um ônibus, vinha pra cá, ficava o dia todo aqui e depois às 6 horas da tarde eu pegava o ônibus, ia, chegava no local, descia, meu irmão tava me esperando, levava para casa. Então era sempre, a minha rotina era essa. Fiz o meu primeiro ano de biologia com muita dificuldade financeira, não dificuldade no curso, mas muita dificuldade mesmo. Aí, assim, eu fui na prefeitura, peguei um talonário assim que eu não precisava pagar o transporte, porque não tinha, na onde eu morava, não tinha um ônibus de estudante. Então eu tinha que pegar um ônibus de linha e vir. Aí eu passei uns tempos na casa da minha tia, Constância, e aí eu vinha num ônibus da prefeitura. Mas aí, por algumas questões, estava ficando muito difícil. Aí, para o segundo ano, eu consegui bolsa, BAE e moradia estudantil. Isso, para mim, foi, assim, muito importante, porque me deu tranquilidade. Porque o que me afligia era eu ter que largar a faculdade por dificuldade financeira. Antes disso, na parte da dificuldade financeira, eu trabalhei um tempo num açougue com meu irmão. Tanto é que hoje eu conheço todos os tipos de carne, porque eu trabalhava. Eu saía daqui, ia, trabalhava, voltava, sabe? Aí saía 6 horas, ia nesse inteirinho, ficava com ele até 8 horas da noite, fechava, depois a gente ia embora. E depois que eu consegui moradia, eu parei de trabalhar, porque eu tinha a Bolsa BAE e a moradia. E isso, para quem não tem nada, é muita coisa, gente. E aí, assim, eu sempre fui muito dedicada, porque eu pensava assim, alguém tá investindo no meu tempo para eu não falhar. É uma relação que eu sempre tive com meu pai também, e eu tive com a universidade, que era meu pai falava, filha, o pai não pode, se você reprovar vai ficar muito difícil.
Então eu sempre prezei, estudava, eu chegava de noite, mas eu chegava acabada. Eu sentava, eu jantava, tomava banho, estudava, dormia às vezes em cima do livro e vinha embora. E fazia. Aí, do terceiro pro quarto ano, eu assisti, eu não me apegava muito aos estágios, porque eu não via nada assim que me interessava muito dentro da biologia. Assim, aquele fascínio, nossa, eu gostei disso, vou fazer isso. Não tinha. Aí um dia eu fiz um curso de extensão com a professora Marileila, em biologia molecular, que era um curso que não tinha na época na graduação. E aí eu conheci as interações de DNA com proteína e eu fiquei fascinada. Aí eu assisti uma defesa de mestrado orientando do professor João Ruggiero, o Derlei Covisi. E eu vi lá que ele estudava, nossa, moléculas interagem com o DNA, dá para você entender interação droga, câncer, o que está acontecendo. E ele associava biologia com física, com biofísica. E foi nessa época que a física e a biofísica entrou na minha vida. Eu fiz licenciatura, porque eu pensava assim, se eu terminar o curso e eu não conseguir fazer nada, o que eu vou fazer? Dar aula, que era uma coisa que eu gostava. Sim, é o que eu queria ser professora. Então, assim, quando eu escolhi no vestibular, você já escolheu, eu escolhi licenciatura. Fiz licenciatura, o curso não era muito, o conteúdo não era muito diferente do bacharelado para a licenciatura, só acrescentava as disciplinas de didática, de estágio supervisionado. Então, essa era a diferença, você tinha uma quantidade maior de carga horária nesse sentido. Eu fiz aqui, eu gostava mais das partes que envolvia interações moleculares, tanto é que quando eu estudava uma célula, eu ficava lá buscando que molécula estava interagindo com qual, entendeu? E aí tinha muitas coisas que a biologia por si só não me explicava. E eu ficava perguntando, nossa, deve ter uma forma de explicar isso daqui que a gente, enquanto só biólogo, não está enxergando. E foi no quarto ano que eu comecei a fazer um estágio de iniciação científica para valer, que eu tive uma bolsa PIBIC CNPq com o professor João Ruggiero, e aí ali convivendo no departamento de física, que tinha o professor João, ainda na graduação, o professor Marcelo Fossei, o Márcio Colombo, tinha alguns pós-graduando, e o laboratório, o prédio não era daquele jeito, era um pedaço, sabe onde era o laboratório do Eloy, que hoje é da professora Ana Paula? O laboratório era lá, então todo mundo no mesmo laboratório. E aí eu comecei a fazer meu estágio de iniciação científica, com um projeto que via o que os cosolventes fazem nas macromoléculas, com foco no DNA. Então a gente fazia cultivo de bactéria e purificava plasmídio, mas essas bactérias elas eram crescidas em condições fisiológicas diversas, para entender como que acontecia o processo de regulação transcricional envolvendo o DNA, né? Dessas diferentes condições. E aí a gente purificava esse plasmídio, fazia uma eletroforese e depois olhava os topoisômeros, que é mais física e matemática do que olhar a diferença entre topoisômeros. E aí dava pra gente calcular ângulo de torção, quanto que o DNA teve relaxamento ou supertorção, que depois isso originou mais pra frente o meu projeto de doutorado. E aí era assim, não tinha a infraestrutura que tem hoje, gente, não tinha nada. O que tinha de mais robusto no departamento? Um raio-x que ficava naquele laboratório que é em frente ao laboratório da professora Ana Paula. Ficava no chão, né? Ficava no chão. Eu nem tinha muito contato, porque eu estava na iniciação científica, eu não sabia muito o significado daquilo. Mas só assim, a gente não tinha cuba de eletroforese igual tem hoje, então a gente tinha que adaptar. Tinha o Paulinho, que era técnico, a gente falava, Paulinho, faz pra mim um recipiente. Aí ele montava com acrílico, era onde a gente botava o tampão de eletroforese e fazia o gel ali, tudo improvisado. Ponteira, Eppendorf, tip, tudo era reaproveitado. A gente lavava, desinfetava, ficava vários dias passando água e detergente, depois a gente autoclavava. Então, assim, a infraestrutura era muito precária, mas só que a gente tinha muita criatividade e, assim, muita vontade de fazer as coisas, muita vontade mesmo. Então, assim, eu acho que a dificuldade, ela diminui quando a sua vontade é maior.
certo? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis fazer as coisas e às vezes eu venci a adversidade pela vontade de ser muito grande e eu procurar caminhos para vencer tanto problema de infraestrutura quanto problema financeiro. Então, assim, nunca fiquei parada. E, assim, as pessoas ajudavam muito umas outras. Aí a gente fazia essa cultura, um ajudava no projeto do outro, o professor Marcelo ajudava, foi nessa época que eu conheci o professor Marcelo, sempre que eu tinha uma dúvida, eu tinha, assim, menos, e eu era uma pessoa muito quieta, muito quieta. Eu chegava no laboratório, as pessoas não sabiam que eu estava lá. Pode perguntar pro João, pro Marcelo. Não sabia, eu fazia meus experimentos, fazia minhas coisas e eu ia embora. E depois eu só mostrava o resultado pro João. Olha, deu isso, deu aquilo. E aí, nos meus primeiros experimentos, eu consegui um resultado que o professor João falou, tô há 3 anos esperando esse resultado. E nesse momento, que assim, eu tinha ali poucos dias, nem um mês de estágio, eu passei, ele conseguiu esse resultado, ele falou, ó, tem uma bolsa de iniciação científica do CNPq, eu vou passar lá para você quer? Eu pensei, óbvio, né? Falei, professor, se o senhor puder passar para mim, sim, eu quero. E assim, nesse momento, para quem tinha uma bolsa BAE, recebeu a bolsa do CNPq, eu me senti assim, uma pessoa semi-rica. Porque assim, se você não tem nada e você tem um pouco, você acha que aquele pouco é suficiente para aquilo que você tá fazendo no seu dia a dia, que era muito difícil fazer sem nada. Não tô falando que bolsa enriquece ninguém. Tô falando que em alguns momentos na vida da gente ter uma bolsa é um diferencial. Sendo ela do CNPq, da CAPES ou da FAPESP. É óbvio que todo mundo merece uma bolsa FAPESP, mas você precisa batalhar para isso, no sentido de tirar nota. E nesse sentido eu sempre, assim, eu nunca reprovei, minhas notas sempre foram boas, eu sempre usava os intervalos para estudar. Eu, quando estava terminando minha graduação, eu estava no meio do ano, do 4º ano, eu comecei a estudar para o mestrado. Porque eu precisava pegar a bolsa, eu precisava pegar 1º ou 2º lugar, porque eu não tinha outra oportunidade. E aí eu fiquei o semestre inteiro, eu não fui para minha casa. Eu sentia falta da minha família, todo mundo sente. E eu estudando, e na época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha. Você catava, ia no orelhão, botava uma ficha e ligava pro seu pai e pra sua mãe. Entendeu? E era difícil, e era complicado, mas faz parte do roteiro da vida de cada um. E aí eu lembro que prestei a prova de mestrado, passei. E aí veio um gargalo, que era a falta do conhecimento do inglês. Não era uma falta de conhecimento tão assim, porque eu fiz escola de inglês, eu tinha uma bolsa de escola de inglês e eu fiz 1º, 2º ano. Mas aí me veio um texto, a prova sempre foi uma prova com consulta. Nesse ano, quando nós chegamos com o dicionário, não podia usar. E aquilo já te causa um impacto. E aí eu reprovei na prova de proficiência, foi a única vez na minha vida que eu reprovei. Isso gerou para mim uma sensação assim de fracasso gigantesca. E eu tentando lidar com isso, sem uma ajuda psicológica, porque antes a gente não tinha a ajuda psicológica que tem agora, não tinha psicólogo, não tinha, a faculdade não estava na era que está hoje, que você tem assim um amparo maior psicológico. E aí eu já tinha que fazer a prova de novo. E assim, pensa numa pessoa que estudou. Porque eu sempre olho na minha vida até hoje, o que é que eu tenho dificuldade? E eu vou buscar resolver aquilo que eu tenho dificuldade. Porque eu sei, o que é fácil para mim é fácil, gente. Vai ser, você vai olhar e falar, tá certo. Então você sempre vai investir naquilo que você tem mais dificuldade. E muitas vezes a gente detesta o que a gente tem dificuldade. Fala assim, ai meu Deus, eu vou ter que estudar para essa disciplina que eu odeio. Vai ter. Porque é ela que vai te prender aqui. Ela que vai te reprovar se você não estudar. Certo? Então aí estudei, passei. Passei. Aí, nesse momento eu fazia o meu projeto de mestrado, não era na física, era na genética. Então eu saí com mestrado em genética e eu estudava a ligação molecular dos genes que regula a pressão arterial, sistema renina-angiotensina, que era uma associação do professor João Ruggiero com um professor do INCOR de São Paulo. Passado isso, agora você vai começar a batalha, né? Vai defender o seu mestrado, vai começar uma batalha para conseguir uma bolsa de doutorado. Aí eu entrei no doutorado na genética.
Aí eu recebi bolsa 3 meses e a minha bolsa foi reatribuída para outra pessoa. E assim, isso eu posso falar do João. Ele batalhou demais para eu ficar com a bolsa. Ele batalhou, ele e o Marcelo batalhavam pela gente, sabe? A gente ia nos congressos, eles davam infraestrutura pra gente. Tá certo que na época tinha 2 alunos, 3 alunos, não é igual agora que a gente tem 20. Aí ajudava no pôster, sabe? Porque sabia que a gente tava ali na linha da pobreza. Ajudava a imprimir um pôster, sabe? O João batalhou demais para eu ter a bolsa e aí o programa não deixou. Ele falou assim, não deixou, então agora a gente vai fazer assim. A gente vai mandar um pedido para a FAPESP e você vai sair desse programa e migrar para outro. Foi aí que eu prestei na biofísica molecular. E aí, assim, eu já convivia com o professor Marcelo, o Márcio, o Arne, o João Ruggiero, o Zé Roberto, o Chaine, o Elcio, todo esse pessoal. A gente vivia ali muito, tinha as salinhas dos alunos ali, tinha o pessoal da minha época, os contemporâneos. Que dentre eles tinha o MacGyver, que eu não sei se vocês conhecem. Que eu acho que é o que vocês conhecem, assim, de ele dar uma aula de substituto ou coisa assim. Os outros eu acho que vocês não têm convívio. E aí, nessa época, o João pediu uma bolsa FAPESP pra mim. E eu, assim, pensava assim... E aí, o que eu fiz pra sobreviver? Eu dava aula à noite. Eu dava aula nessas escolas de ensino para adulto. E eu também fazia lista de exercícios para o pessoal das particulares. E os exercícios eram de física. Fazia exercício de física, de matemática, aquelas coisas básicas que a gente que fez um bom colégio e fez uma boa faculdade consegue fazer. E aí, gente, era coisa assim, de 180 exercícios que eu fazia e cobrava R$1 de cada um, porque eu tinha que pagar aluguel, coisas assim. Aí venceu essa etapa, consegui bolsa FAPESP e o meu projeto era entender como moléculas que estão relacionadas, por exemplo, a actinomicina que está relacionada a processos cancerígenos, ela interagia com o DNA. Então, assim, desde da minha iniciação científica, o core de tudo que eu fiz está relacionado forças e interações biomoleculares. Certo? Aí fiz o meu doutorado com bolsa FAPESP. Tive muita dificuldade porque o projeto era um projeto que envolvia topoisômeros e você estava trabalhando com um organismo vivo, e quando você trabalha com um organismo vivo, você é refém dele e ele não seu. Então ele vai, uma pequena diferença no meio vai alterar esse crescimento e o resultado que você espera. E aí, assim, eu tinha que fazer experimentos que ele demorava 64 horas para eu ver o resultado. E eu era uma pessoa minuciosa. Eu chegava, sentava, fazia minhas coisinhas, ficava lá, isso tem que dar certo. Trabalhava com muitas enzimas, tive muita ajuda do Derlei na época que ele estava terminando o doutorado dele, tive muita ajuda do Marcelo. Eu falava pro João assim, professor, deu isso. Ele falava, então, o que isso significa? Não fui eu que fiz experimento, foi você precisa saber falar para mim por que deu isso. E isso me tornou uma pessoa muito independente. Então eu tomava o meu erro como meu e não como do meu orientador. E aí tinha uma coisa que eu fazia, eu sempre fui quietinha, mas eu sempre tive uma visão assim, e se eu fizer isso diferente do que ele pediu para eu fazer, o que será que vai dar? E aí a gente vinha no final de semana, era eu e a Karina, que a Karina fazia iniciação científica com o professor Marcelo, e a gente meio que fazia os experimentos escondido. E aí a gente mostrava o resultado, escondido assim, porque como não tinha ninguém no final de semana, a gente fazia o experimento. Pegava aquele experimento que o professor pediu, fazia um acrescentando aquilo que a gente achava. Porque eu acho que a ciência é curiosidade, mas tem que ter parâmetro, não é uma curiosidade tola que você faz qualquer coisa. E aí a gente fazia e mostrava primeiro o nosso resultado, o resultado que a gente formulou. Nossa, deu legal, hein? Você viu? Aí a gente falava, professora, a gente mudou isso, isso, isso e isso. Então assim a gente vai adquirindo experiência, adquirindo um pouco de maturidade e entendendo que você precisa ter opções também naquele protocolo que você faz, naquele roteiro que você traçou para o seu experimento, certo? Aí defendi o meu doutorado, eu tinha pouquíssimas publicações e aí eu precisava sobreviver, né? Aí eu fui convidada pela professora Paula e pela professora Heloísa Tajara. Tinha sido lançado o Genoma Vírus em 2000
3, que é uma rede de diversidade de vírus. Por isso que hoje o estado de São Paulo tem tantos laboratórios com know-how para estudar diversidade de vírus e tudo que acontece com vírus. Então instalou-se várias infraestruturas, inclusive está ali no Genoma, que a professora Paula tem um laboratório NB3. Aí era um predinho lá, que hoje acho que é o laboratório da Flávia ou da Ana Elizabeth. A gente ficava lá, aí depois eu não fiquei supervisionada pela professora Heloísa, eu fiquei supervisionada pela professora Paula e pelo professor Edson Durigon, da USP de São Paulo. E aí eu entrei assim, quando eu fui chamada para fazer pós-doc, me perguntaram, você tem know-how em sequenciamento? Eu falei, tenho, mas eu nunca tinha feito um sequenciamento na minha vida. Mas era a oportunidade que eu tinha. E assim, pensa numa pessoa que estudou muito e fez muito sequenciamento. Sequenciamos, né, porque tinha uma equipe, HIV, hepatite, RSV, hantavírus e assim sucessivamente. E aí eu viajei muito no estado de São Paulo, nos laboratórios que tinha sido instalado. Por exemplo, o sequenciador quebrava aqui, eu tinha que ir para Araçatuba. O sequenciador de Araçatuba não estava funcionando, eu tinha que ir para Botucatu, no laboratório da professora Maria Inês Pardini. E aí, gente, a gente ficava lá. E tinha metas, você tinha metas para cumprir. A meta era, você precisa sequenciar 50% da amostra que você recebeu. Era a amostra do estado de São Paulo, coletada nos hospitais. E aí você tinha que passar por aquela meta. Tinha essa meta e tinha outra. Quando você sequenciava, você precisava passar por um programa que mostrava a qualidade. Ele mesmo aprovava ou reprovava. Então, só sequenciar não era... Você precisava ver a qualidade. E se a qualidade estivesse baixa, você tinha que recomeçar. E não era um sistema automático como é hoje. Era placas de géis de poliacrilamida, do tamanho dessa placa aqui da mesa. Então, se você fosse fazer uma eletroforese e tivesse bolha nesse gel, não ia dar certo. Você tinha que abrir, tirar tudo, lavar, secar a placa com sequenciador e remontar. Isso, gente, leva um dia se você não começar cedinho. E aí você botava lá para sequenciar e depois você tirava os dados. Então, nessa época, assim, com os conhecimentos que eu adquiri, com as coisas que a gente via lá de virologia, que era mais genômica, filogenia, e aí tinha um monte de aluno aí eu comecei a orientar alunos e eu pensando assim, eu preciso usar a minha biofísica em algum lugar, né? Só no alinhamento de sequência tá pouco demais. E aí eu tinha um aluno de mestrado, 2 alunos, o Gustavo, que era aluno da Paula, e depois eu que orientei, e o Marcelo Rubio, que hoje é médico. E aí eu comecei a ver coisas assim, se eu infectar uma célula, colocar uma molécula que eu acho que tem potencial, será que ela vai inibir? E comecei a fazer essa avaliação e a Karina me ajudou, a Karina de Assis. E depois eu vi que tinha uma interação com possíveis proteínas de superfície que era do vírus. Aí eu falei, será que a gente não podia pegar uma proteína dessa, purificar e ver se tem interação física? Proteína com essa molécula. E aí eu comecei a purificar e comecei a trabalhar com o Marcelo de novo. Ele fazia essas coisas junto com a gente. E aí eu misturei as duas coisas. Então, nesse momento, assim, eu aprendi demais com a professora Paula. Demais. Assim, ter uma disputa de algo, por exemplo, a gente precisa disputar esse projeto, a gente precisa ganhar, aprender a escrever manuscrito, aprender a escrever projeto bem escrito, mandar para a FAPESP. Aí aí depois que terminou esse meu pós-doc, que foi em virologia, e eu já comecei esse embrião, né, de ir buscar as proteínas recombinantes para começar a estudar. A gente estudou coisas de hepatite também, proteínas de vírus de hepatite. E aí eu fui contratada na biologia como professora colaboradora, isso já em 2006. E aí eu
mandei meu primeiro projeto FAPESP, mas aí eu mandei assim, uma coisa que eu já tinha bastante publicação, que foi epidemiologia e investigação de vírus sincicial respiratório. Então aí começa a minha história com o vírus sincicial respiratório que eu trabalho até hoje. E aí a gente fez levantamento em creche, fez levantamento no hospital de base e nós publicamos artigos. E eu mandei o meu primeiro regular para a FAPESP e ele foi aprovado. Eu lembro até hoje que o valor do recurso, o teto era 100 mil, eu pedi 86 mil e uma bolsa de técnico e foi aprovado. E aí eu só pedi material de consumo. E aí meus alunos de mestrado na época, já que tinha o Paulo e a Caroline, que eu sempre falo as Carolina, tudo errado, Caroline, fizeram mestrado pela microbiologia e aí a gente finalizou. Nessa etapa, eu prestei um outro concurso para professor colaborador na própria biologia e eu fiquei em segundo lugar. E aí eu estava de novo naquela perseguição do financeiro contra a perspectiva de estar na universidade. E aí abri um concurso para clonagem e expressão de proteínas para essas estudo que a gente faz até hoje no departamento de física. E aí eu prestei o concurso e entrei. Eu entrei em 2009 no departamento de física como professora colaboradora. E aí eu cheguei no departamento de física e eu precisava de um local para fazer meus experimentos, né? Recém-contratada, colaboradora 2 anos passa rápido. E aí eu consegui uma aluna de doutorado. E eu sem um laboratório com aluna de doutorado, aí 2 alunos de mestrado. E aí, sabe, você tem um aluno de doutorado, 2 de mestrado e você... onde eu vou fazer minhas coisas? E aí, na época, o professor Marinônio cedeu para mim um espaço ali no laboratório dele. E o espaço era uma mesa de granito que tem lá, acho que tem até hoje. Quando você entra na porta, você vê aquela mesa. E ali eu instaurei o meu mini laboratório de clonagem e expressão de proteína. Então, assim, eu faço sessões na minha carreira. O João me ajudou muito, indo atrás das coisas, me fazendo ficar independente. A professora Paula Hall me ajudou muito, me ensinando coisas que eu não sabia até então. Porque a gente, como aluno, a gente tem uma visão da universidade. Quando a gente termina, que a gente virou um profissional, a gente vê como que é a batalha no dia a dia para você conseguir financiamento e como que é a disputa, certo? E o professor Marinoni me ajudou muito também nesse sentido. Então, eu estava como professora colaboradora nessa época. Consegui 2 regulares simultâneos, consegui uma bolsa de doutorado para essa aluna e os outros ficaram com bolsa CAPES, CNPq. E aí eu precisava dar resposta para a FAPESP, né? E o projeto era clonagem e expressão da proteína G do vírus sincicial respiratório e clonagem e expressão da proteína NS1 do vírus sincicial respiratório. E aí na época, o professor Marcelo, que era o chefe de departamento. E aí, nessa época, o Ícaro era aluno de graduação. E aí, o Ícaro, sempre muito curioso, assim, aí ele ajudava bastante, ele fazia as coisas dele, ajudava nas nossas, ajudava eu e o Marcelo. Nessa época, o Marcelo estava colaborando, o Marcelo praticamente estava trabalhando com as coisas de RSV também. E aí, o Marcelo, como chefe de departamento, falou assim, olha, precisa ir atrás de uma infraestrutura, de um laboratório, de alguma coisa assim, tem que batalhar. E nessa época, o professor Marcelo, o professor Arne, o professor Valmir, estava formulando um projeto para mandar para a FAPESP, que era de grandes equipamentos, que chama EMU, que foi o que conseguiu a ressonância magnética nuclear. E aí eu ajudei, participei, ajudei em tudo. E aí nessa época também eu fui vice-chefe de departamento com o Marcelo. E aí o que acontece? Nós ganhamos esse multiusuário, que é o ressonância que está aqui hoje. E na época a FAPESP pedia para a reitoria dar uma contrapartida. Se você falar que tem um lugar para pôr o equipamento, você já tem um ponto. E aí o reitor assinou que daria uma contrapartida, que foi a feitura desse prédio aqui. Então o equipamento ele chegou, eu acho que em 2010,
E aí o prédio começou a ser construído. E aí, assim, as pessoas que mais batalharam por causa do prédio foi o professor Marcelo Andrés Fossey, que já foi entrevistado por vocês. E na hora de montar isso aqui, de ficar atrás de engenheiro, do engenheiro da Unesp, do engenheiro que construiu, foi eu e o Valmir. Então, assim, depois de pronto, isso aqui tinha muito problema de infraestrutura que a gente precisou refazer. E aí, em 2013, esse prédio foi inaugurado e começou as batalhas para manter os equipamentos e assim foi. Aí eu sempre mandando projeto regular FAPESP e sempre conseguindo, e a reitoria dava um apoio, um aporte que era incentivo à captação de recursos, certo? Quando eu fui contratada como colaboradora, eu tive esse apoio, e quando eu fui contratada como assistente em 2011, e aí abri uma vaga em 2011 para a pós-graduação que tivesse conceito 5. E essa vaga, ela exigia que a pessoa tivesse algumas características, por exemplo, tivesse já apoio financeiro, já tivesse experiência de apoio FAPESP e várias outras coisas. Porque era uma vaga que foi ganhado com upgrade de pesquisa, porque veio pela pós-graduação. E aí o departamento investiu em reforçar essa linha de biologia molecular, de clonagem de expressão de proteínas e de interação de pequenas moléculas. Quando que as pequenas moléculas entraram na jogada? Entrou na jogada quando, assim que eu fui contratada, eu falei para o professor Marcelo e o professor Marinoni, nós precisamos de coisas novas. E aí nós fomos para Araraquara conversar com o professor Wagner Vilegas da Química, que agora eu acho que está em São Vicente. E aí nós fomos lá, conversamos. Foi aí que a quercetina veio para o nosso grupo de pesquisa. E aí o professor Marinoni trabalhou muito com quercetina e HSA, e eu comecei a trabalhar com quercetina e essas outras proteínas de RSV. E aí durante esse tempo até hoje a gente conseguiu produzir, juntamente com a ajuda do Ícaro, que foi para a Alemanha, fez um estágio e voltou sabendo fazer cultura de bactéria em meio mínimo, fazer a expressão de muitas proteínas do vírus sincicial respiratório e as publicações. Então, assim, a gente tem que fazer uma retrospectiva, que a gente saiu de uma infraestrutura pequena e foi avançando. É claro que tem a ajuda de várias outras pessoas, né? É claro que tem que ter equipe. E aí, para conseguir esses equipamentos, aí nós entramos em FINEP, quem era o coordenador era o professor Arne, ajudei a escrever todos os projetos, ajudei a escrever os relatórios, porque assim, não é simplesmente você escrever o projeto, ganhou e ai, graças a Deus. É depois você fazer os relatórios e mandar resultado, certo? Então, assim, é uma história de muito esforço para a gente sair daquela infraestrutura que a gente usava, um acrílico de cuba de eletroforese, e chegar a ter no departamento um aparelho de ressonância magnética nuclear. Certo? Então, assim, tem esforço de todo mundo, uns contribuem mais, outros contribuem menos, tem os que ficam o dia inteiro contribuindo, os que contribuem parcialmente, mas é uma coisa de conjunto. E aí, entramos em um FINEP, o professor Arne ganhou o raio-x, que está ali no laboratório de ressonância. Em 2015, veio um edital de emenda parlamentar, que a FAPESP convidou o professor Arne, o professor estava indo para a Alemanha, ele ligou do aeroporto e falou, Fátima, tem um edital assim, mas são 3 dias para fazer o projeto. Eu falei, a gente faz. A gente fez o projeto, ganhou o ACTA, ganhou o robô e um outro sistema que tem ali e um DLS, que saiu em 2018. E aí depois a gente teve outro FINEP, que dava direito a esse anexo. Esse anexo foi feito, ele teve vários problemas, porque a empresa faliu, o prédio ficou abandonado. Porque a gente aí sobrou um percentual de recurso muito pequeno. E aí tinha que fazer licitação de novo. E aí quando terminou já foi em 2020, ele foi inaugurado no finalzinho de 2020 pelo reitor Sandro Valentim.
Durante esse período, em 2016, eu fiz meu concurso de livre docente. E agora, em 2025, eu fiz o meu concurso de professor titular, depois de 8 anos. Durante esse período, a gente teve um fluxo de aluno muito grande aqui, de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, os que ficaram, os que não ficaram, entrou, ficou um tempo e saiu, certo? E aí, assim, durante todo esse tempo, a gente trabalhou muito com RSV, numa tríade Marcelo, Fátima e Ícaro. Hoje o Marcelo vai tirar, agora o Marcelo está tirando licença-prêmio para aposentar. Mas assim, a gente sempre cita o Marcelo nas coisas, porque ele sempre ajuda. O Marcelo tá lá na casa dele, mas precisa de ler um relatório de um aluno, eu tô ocupada, eu falo, Marcelo, você pode ler para mim e falar? Aí tem um problema de uma titulação no fluorímetro lá, no experimento. Ele vai atender o aluno, entendeu? Então assim, ele sempre tá contribuindo com a gente. E aí a gente faz essas produções, né? Sempre eu, ele e o Ícaro, porque um sempre ajuda demais o outro. Então, as coisas, elas assim, vão acontecendo na minha vida. Eu penso assim, a gente sempre tem que ter uma perspectiva que vai ser melhor. Se você tiver uma perspectiva que vai ser pior, não adianta nem você acordar hoje, não é? Então, sempre assim, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não tenho uma perspectiva, eu quero que seja assim. Eu vou pegando as oportunidades e eu vou trabalhando essas oportunidades para que dê um fruto melhor. E assim, eu sempre penso que a gente tem que lutar pelo conjunto. Às vezes o conjunto não enxerga que você está batalhando por ele. O que eu quero dizer nesse sentido? Eu quero dizer assim, o que eu, Fátima, com essa alma interdisciplinar e com essa formação interdisciplinar que eu tenho, penso hoje. Eu penso assim, que o curso de Física Biológica, ele vai tender sempre a ter essa interdisciplinaridade, porque ele chama Física Biológica, ele não chama Física, e ele não chama só Biológica. Então, ele vai trazer essa característica. Eu acho que a gente tem que ir melhorando o curso. Vamos olhar o curso como ele está, que disciplina que sobrepõe o conteúdo, sabe? E melhorando nesse sentido. Eu acho assim que a gente precisa ter um pouco mais de esperança. A gente, que eu digo, são a geração de vocês, porque às vezes eu tenho um sentimento que vocês têm pouca esperança. Talvez eu esteja fazendo uma avaliação errada. Esperança no sentido que, por pior que esteja, vai ter um momento que vai estar melhor, entendeu? Então assim, se a gente olhar do lado de onde eu saí, se eu tivesse falado assim, não vou conseguir sair daqui, vou sentar, eu estaria lá hoje, né? Então é nesse sentido que eu falo. E eu esqueci de falar uma coisa. 2020, em 2016 eu me tornei chefe do departamento até 2018, que foi o auge de muita coisa que a gente estava envolvido, e em 2020 coordenadora do curso de pós-graduação em Biofísica Molecular. Participei de todo o movimento para a biofísica molecular e a farmacologia de Botucatu se juntar. E hoje a gente está no Ciências Biomoleculares e Farmacológicas, um programa interunidade. A gente ficou, eu e o Sidney, coordenador, vice-coordenador, a partir de 2018, 2017. E a gente conseguiu, com a ajuda de todo mundo, é claro, com um relatório bem feito, subir o conceito do programa, que era 4 para 5. Então, assim, eu acho, e eu sempre reforço isso, e o Sidney, como muito humilde que isso aí eu acho que está no meu currículo e no currículo do Sidney. E das pessoas que ajudaram, é claro, porque o coordenador faz o programa sozinho. Mas esse relatório bem escrito, essa minúcia, esse detalhe, esse ler, esse olhar, esse interpretar. Porque você precisa ler o ambiente que você está, ler o programa de pós-graduação, ver o que você pode melhorar. Você tem que ter o olhar do seu avaliador para você fazer um relatório bem feito. E isso foi uma coisa assim que deu muito prazer para a gente, porque foi um sucesso. E aí hoje a gente está vivendo
Todo mundo vive crise e sucesso, ou vive crise e depois sucesso. E assim, a vida é assim, ó. A vida não é só sucesso, a vida não é só auge. A vida que eu tô falando profissional, pessoal também. Então, o que acontece? Hoje a gente tá vivendo um momento importantíssimo devido a essa fusão, que é a quantidade de aluno que procura o programa. Subiu imensamente. Hoje a gente tem um processo seletivo que vem 45 pessoas interessadas em fazer a pós-graduação. Antes a gente não estava assim. Então isso ressalta e sai do que está acontecendo no dia a dia da maioria dos programas, que é processo seletivo em fluxo contínuo, por baixa procura. Então eu assim, se você for olhar um ponto que você fala, nossa, olha que sucesso, a procura, e tem entrado bastante gente. A gente sempre vai procurar melhorar. Mas quando a gente mistura os pensamentos, a gente constrói algo mais complexo e mais completo, que é a descrição que eu faço da área interdisciplinar. Um conjunto de saberes que consegue descrever o sistema complexo da forma mais completa. Certo? Então eu vejo assim, a gente precisa investir na parte interdisciplinar dentro do programa sim, e a gente precisa tentar fazer com que os alunos enxerguem a importância de algumas coisas dentro do curso de graduação e dentro da pós-graduação também. Assim, eu cutuco demais vocês nas aulas, às vezes vocês me acham até meio circense. Que às vezes vocês têm alguns olhares que eu faço piadinha para ver se eu retomo vocês à realidade. Muitos retomam, muitos acham ruim, muitos acham bom. Mas a gente tem que ir cutucando para as pessoas reagirem. E às vezes você não pode cutucar muito forte, né? Não pode dar um... E às vezes você não pode também ser muito sutil. Eu via a física lá na minha época do colégio como vários bloquinhos. Ele tá pendurado, ele cai, é isso. Você puxa. Eu via os bloquinhos, eu não via. Onde aplica isso? Ninguém nunca me falou. Ninguém falou assim: você pega a física, ela serve para isso aqui. Entendeu? Hoje eu vejo que a física tem várias aplicações em vários locais. E é o olhar que vocês têm que ter. Entendeu? Vamos começar a aeronáutica, várias outras coisas. Na biológica, que é a minha área de formação, tem várias coisas que a física e a biologia juntos descobriram maravilhas, né? Então, assim, hoje eu vejo que as várias áreas das ciências, não só a física e a biologia, trabalhando junto, descreve várias coisas importantes. Entendeu? Então hoje eu vejo a aplicação, eu vejo a importância, eu vejo assim, eu não sou física, eu não sei demonstrar um monte de coisa, mas eu sei tudo que a física pode me dar para eu interpretar um sistema biológico. E isso é importante, você interpretar as coisas usando as ferramentas. E aí, gente, eu não interpreto sozinha, entendeu? Eu tenho um colaborador aqui, um colaborador nos Estados Unidos, um colaborador lá na UFSCar. Ninguém é tão bom que faz tudo sozinho. Quem faz tudo sozinho tende a não... Como que eu vou dizer? A não perpetuar. Entendeu? Então, as coisas têm que ser construídas assim. Se você tem várias pessoas colaborando no seu projeto, você vai adquirir conhecimentos que você nem imaginava e vai passar conhecimento que a pessoa nem imaginava. E uma coisa que eu queria ressaltar é que, assim, às vezes eu sou muito criticada por isso, mas, assim, os meus alunos, quando entram aqui, ele tem que escrever o projeto de iniciação científica dele. Não é iniciação científica, ele está iniciando. Não tem como ele iniciar se eu não ensinar ele a escrever. Quando é que ele vai aprender a escrever? Quando ele estiver no doutorado? Quando ele sair da faculdade? Quando ele sair do doutorado, ele vai aprender a escrever sozinho? Ele vai aprender a escrever aqui. Ele aprende a escrever o relatório dele, volta 10 vezes. Arruma aqui, arruma ali. Né? Aí, é que você não começou isso ainda, mas os meninos já passaram por isso, né, Laura? Ai, professora, mas eu nunca escrevi. Eu falei, exatamente isso, vai começar hoje. Aí escreve. Aí tem que escrever um relatório. Não foi você que fez? Então você vai relatar. E eu vou corrigir, assim não é, assim não é. Quebrou a água, me liquei.
Fui eu que quebrei? Não, foi você que estava lá. Então você vai lá, vai ver o que é, vai chamar a pessoa para consertar, vai fazer o orçamento. Eu tenho que ensinar. Eu sou professora. Eu não posso escrever todo o relatório, eu não posso escrever todo o projeto, eu não posso fazer tudo e o aluno só ir lá pipetar. Um robô pipeta, né? Então, assim, escrever relatório FAPESP, tem que escrever, vai escrever, eu vou corrigir, tá bom, não tá bom, ó, você tem que melhorar aqui, ali, acolá. Eu não tô falando o projeto FAPESP deles, o meu regular também, vai aprender a escrever, vai aprender a fazer prestação de conta, vai aprender a pagar, vai aprender a prechinchar. Porque não é porque é dinheiro público que custa 50, você vai pagar 50. Não, é 50, mas eu quero pagar 25. Entendeu? Então, todo projeto FAPESP meu, que eu ganho 300 mil, ele se torna 500. Porque eu vou pechinchar tudo. A empresa, ela põe o lucro dela lá. Não tem empresa que, eu paguei 50, vou te vender por 50. Mentira, não vai. Ela tem o lucro. Certo? Então, assim, às vezes você manda um projeto e ele é aprovado daqui 1 ano, depois vai comprar depois de 3 anos. O dólar daqui 3 anos não é o mesmo que está agora. A empresa já pôs ali a perspectiva, ela sabe o tipo de projeto, ela sabe tudo. Se ela não soubesse isso, ela não seria empresa. E aí eu pechincho muito, gente, muito. Certo? E faço meus alunos pechinchar. Tem vergonha, a professora fala, então aprende não ter vergonha, porque é melhor ser pechinchado do que você não ter dinheiro para comprar as coisas. Estudar. Estudar é a receita. Por exemplo, ler um artigo científico, ler o livro, interpretar. Quando tiver dúvida, pergunta. Não adianta, o professor não vai adivinhar que você tem uma dúvida. Gente, não tem... mas a minha dúvida é idiota. Idiota é não perguntar. Entendeu? Eu perguntei e o professor foi grosso. Problema dele, pergunta de novo. Ele tá sendo pago para responder. Entendeu? Então, eu acho assim, o conselho é estudar. Gente, quando eu falo estudar, é que estudado de vocês é diferente dos nossos mais velhos, que sentava e ficava 8 horas sem nem pegar água para beber. Isso também eu acho que não é natural, né? Porque tem a fisiologia que a gente não levava em consideração. Levanta um pouquinho, faz um exercício, volta. Isso, gente, você treina o seu corpo. Você treina seu corpo para aquele desafio. Se você senta e você levanta e você fala, vou levantar, e você não insiste, não tem aprendizado de máquina? Tem aprendizado de cérebro de ser humano. Certo? O seu corpo vai fazer a informação que você está mandando pro seu cérebro. Você está falando assim, não dou conta, não dou conta. Fih, começa a falar que você dá conta. Porque seus neurotransmissores estão te passando uma informação que você está mandando pro seu cérebro e ele está produzindo coisas que faz você desistir. Entendeu? Então, estudar e persistir. Estudar e persistir. A persistência é muito importante, gente. É muito importante. E assim, a gente constrói na gente a confiança, a autoconfiança. A autoconfiança, ela é construída dia a dia. Se você não foi bem hoje, tenta mudar o roteiro que você fez e que você não foi bem hoje. O que você precisa mudar? É que a gente fala muito, porque o fulano... E a gente? Eu? Entendeu? O que eu preciso mudar para eu ser melhor, para eu conseguir isso? Melhor no sentido de melhorar pra gente mesmo. Não é, eu sou melhor que você. Não é isso. Certo? Porque eu acho que ninguém é melhor que ninguém. Eu acho que a persistência é importante, principalmente num curso que, no meu caso, eu acho exatas difícil, entendeu? Mas não é. É a forma com que foi construído isso na cabeça da gente. A gente chega lá no colégio, matemática é um terror. A criança ama matemática. Aí o professor fala, porque matemática é difícil. Não pode, gente. Deixa cada um interpretar a dificuldade que ele vê naquilo. Entendeu? Então, assim, o conselho que eu dou, estudar e ter persistência. Isso é a receita que eu passaria se eu tivesse fazendo uma torta do sucesso. Eu falaria assim, você coloca lá uma pitada de ler, né, interpretar e persistir.
Eu sou Fátima Pereira de Souza e essa é uma parte da minha história.